Infelizmente, nem todo mundo tem um professor de neurociência como vizinho para tirar dúvidas sobre foco, produtividade e rotina ideal. Mas com tantas perguntas chegando todos os dias, esse vídeo foi criado como uma espécie de office hour digital. Afinal, o corpo não acorda ou dorme por acaso. Existe um relógio circadiano escondido dentro do cérebro, regulando tudo com precisão milimétrica, do pico de dopamina à liberação de melatonina. É por isso que entender o melhor horário para trabalhar, comer e dormir não é sobre ter mais disciplina, é sobre sincronizar com o que o cérebro já faz naturalmente. E sim, isso inclui aquela queda de energia no meio da tarde, os momentos de foco profundo que parecem mágicos, e até o efeito do café da manhã no humor. Tudo começa quando a luz do sol bate nos olhos e começa a dançar com o cortisol. Mas, o que exatamente acontece dali em diante? A maioria das pessoas acha que o problema está na falta de disciplina, quando na verdade o problema está no relógio errado. Não o de pulso, nem o celular, mas o relógio biológico. É ele que dita os picos de energia, o foco, a fome, o sono, a irritação e até o momento em que o cérebro está mais criativo ou mais propenso à distração. E o mais curioso? Muita gente insiste em forçar produtividade quando o cérebro só quer desligar, e tenta relaxar quando o sistema nervoso está pronto para agir. É uma guerra contra o próprio corpo. E perder essa guerra é cansativo, física e mentalmente. A verdade é que ninguém acorda com foco só porque quer. E ninguém sente disposição o dia todo só porque comeu limpo. Por trás de cada decisão, cada pico de dopamina ou queda de energia, existe uma orquestra de processos neuroquímicos que seguem um ritmo de 24 horas. Um ritmo invisível, mas real, chamado ciclo circadiano. A neurociência moderna vem desmascarando o mito da força de vontade infinita, mostrando que foco, produtividade e saúde mental têm hora para acontecer. E quando você respeita essa hora, tudo flui. Mas quando você ignora, o corpo começa a cobrar, sem piedade. É por isso que tanta gente acorda cansada, sente ansiedade sem motivo, perde a motivação do nada e não consegue manter hábitos saudáveis mesmo tentando com força. O problema não é só o ambiente, é o descompasso interno. Cortisol liberado na hora errada, dopamina bloqueada, adenosina acumulada, sono mal distribuído, alimentação desalinhada. Quando tudo isso está fora do lugar, nem o melhor planner salva. E o pior, o cérebro começa a associar trabalho com sofrimento e descanso com culpa. E aí, a produtividade vira peso, e o foco, um visitante raro. Mas há uma saída. Uma forma de reorganizar toda a rotina com base no que o corpo e o cérebro já foram programados para fazer. Nada de fórmulas mágicas, apenas ciência aplicada. Entendendo os horários certos para acordar, se alimentar, trabalhar e dormir, é possível usar a neuroplasticidade ao seu favor, moldando o cérebro para funcionar em alta performance sem esgotar a saúde mental. Essa é a base de uma rotina ideal. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer no momento certo. E o momento certo não é o mesmo para todo mundo, mas segue princípios universais da biologia humana. Andrew Berman, um dos principais nomes da neurociência atual, vem mostrando que pequenos ajustes em horários, luz natural, alimentação e foco podem transformar completamente o desempenho físico e mental. Ele defende que, ao longo de um dia, o corpo passa por ciclos naturais de alerta, recuperação, aprendizado e descanso, e que cada fase tem seus protocolos específicos. E quando esses protocolos são seguidos na ordem certa, a produtividade sobe, a procrastinação desaparece e o sono volta a ser reparador. Não é sorte. É fisiologia aplicada com consciência. Neste vídeo, você vai aprender exatamente como montar o seu dia ideal, desde a hora de acordar até o momento de dormir, com base no que a neurociência diz ser o caminho mais natural para ter energia, foco, produtividade e bem-estar. Um roteiro completo, bloco por bloco, para quem quer parar de se sabotar e começar a viver em alta performance. E o melhor, tudo isso sem depender de força de vontade, mas sim de ciência, hábito e inteligência biológica. Está pronto para descobrir os melhores horários para viver no seu melhor estado? Tópico 1. O despertar do cérebro. A primeira luz do dia define tudo. Existe um momento, logo após acordar, em que o cérebro começa a se alinhar com o mundo, e esse instante define praticamente todo o restante do dia. É aí que entram os ritmos circadianos, uma espécie de maestro biológico regendo foco, energia, produtividade e até humor. E o que desperta esse maestro não é um alarme, mas sim a luz natural. Ao sair de casa e deixar os olhos captarem o sol da manhã, sinais começam a ser enviados para o hipotálamo, que ativa a produção de cortisol, o hormônio que nos dá disposição e presença mental. Essa luz também estimula dopamina e serotonina,
fundamentais para regular o humor e o senso de propósito. Um simples hábito de 5 a 10 minutos de exposição ao sol pode transformar sua neuroplasticidade e sua saúde mental em poucos dias. É por isso que muitos especialistas como Andrew Berman reforçam a importância de sair de casa o quanto antes, mesmo que seja só para dar uma volta no quarteirão. A caminhada leve, conhecida como Forward Ambulation, ativa o chamado Optic Flow, uma experiência visual que desacelera a amígdala, região associada à ansiedade. Isso significa que apenas andar, de manhã, enquanto o corpo ainda está se ajustando, ajuda a começar o dia com mais foco e menos tensão. Não é coincidência que muitos empreendedores de alta performance iniciem suas rotinas assim, do atleta olímpico ao CEO. O segredo não está em rituais complexos, mas sim em dominar o que já está programado no cérebro. Outro ponto fundamental é observar o próprio corpo ao acordar. O horário em que ele atinge o mínimo de temperatura corporal pode servir como bússola para prever os momentos de pico de energia ao longo do dia. Quem acorda naturalmente às 6h30, por exemplo, tende a ter o maior foco entre 9 horas e 11 horas. Essa janela é perfeita para tarefas de trabalho profundo, estudo concentrado ou qualquer atividade que exija atenção máxima. Ao entender a própria curva circadiana, é possível usar a neurociência a favor da produtividade, em vez de brigar com cansaço ou com distrações. E isso começa com uma simples anotação: que horas você costuma acordar sem despertador? A hidratação também entra como parte vital dessa primeira etapa. Durante o sono, o corpo perde água por respiração e transpiração, e acordar já tomando café pode intensificar ainda mais esse desequilíbrio. O ideal é começar o dia com um copo de água filtrada com uma pitada de sal marinho. Sim, sal. O sódio, junto com potássio e magnésio, são eletrólitos essenciais para a função neuronal. Sem esse cuidado, os impulsos elétricos do cérebro ficam mais lentos, e a capacidade de foco pode despencar antes mesmo do dia começar. Pode parecer detalhe, mas pequenos ajustes como esse mudam completamente a qualidade da atenção nas primeiras horas da manhã. Agora, um erro comum: tomar café logo ao abrir os olhos. Embora o cheiro seja tentador, a ciência mostra que o ideal é esperar entre 90 a 120 minutos após acordar. Isso porque, nesse intervalo, a adenosina, substância que induz o sono, ainda está sendo quebrada. Quando se toma café muito cedo, a cafeína apenas bloqueia temporariamente os receptores de adenosina. Depois, quando o efeito passa, vem o famoso crash de energia à tarde. Esperar esse tempo não só preserva a produtividade, como também melhora a resposta à cafeína ao longo do dia. Quem faz isso nota mais clareza mental e menos necessidade de tomar várias xícaras de café. Por fim, muitos têm o hábito de comer logo cedo, mas jejuar até umas 11 horas pode ser uma estratégia poderosa. Ao não ingerir alimentos imediatamente, o corpo eleva a produção de epinefrina e noradrenalina, dois compostos que aumentam o estado de alerta e a capacidade de aprendizado. Isso não é sobre pular o café da manhã à força, e sim sobre entender que o cérebro, nesse momento, está naturalmente mais preparado para absorver informação. Para quem deseja mudar hábitos e criar uma rotina ideal, respeitar esse tempo pode fazer toda a diferença. E tudo isso é só o começo de como amanhã pode moldar o resto do dia. Tópico 2. Trabalho profundo e alta performance mental. Muita gente acorda, se hidrata, toma um banho, olha o celular, e pronto, lá se foi o melhor horário de produtividade do cérebro. A verdade é que existe uma janela de ouro, logo nas primeiras horas da manhã, em que o cérebro está naturalmente mais propenso ao chamado trabalho profundo. Durante esse período, os níveis de dopamina estão elevados, a adenosina ainda está baixa, e a neuroplasticidade está a todo vapor. É como se o sistema nervoso abrisse um portal de concentração intensa, ideal para tarefas que exigem foco total. Ignorar esse momento é desperdiçar um dos maiores presentes biológicos da rotina. O segredo não é acordar cedo apenas por acordar, mas saber o que fazer com esse tempo. É por isso que grandes nomes da neurociência, como Andrew Berman, defendem o uso consciente de blocos de 90 minutos para o trabalho mental mais intenso. Esses blocos são baseados nos ciclos ultradianos do cérebro, que alternam naturalmente entre foco e descanso ao longo do dia. Nesse intervalo, o ideal é desligar notificações, colocar um ruído branco suave e mergulhar em uma tarefa única, sem interrupções. É o famoso modo túnel, onde a produtividade explode e o tempo parece passar diferente. Um bom exemplo seria escrever um artigo, estudar para uma prova, resolver um problema técnico ou planejar um projeto. O que importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade da atenção. E a atenção tem tudo a ver com o ambiente. A posição da tela, sim, o lugar onde o olho repousa, influencia diretamente o nível de alerta. Quando os olhos olham levemente para cima, a
a ativação do sistema reticular ascendente aumenta, elevando a vigília. Por isso, monitores devem estar na altura dos olhos, e, se possível, com iluminação natural lateral. Além disso, ruído branco ou sons ambientes como os de biblioteca ou chuva suave ativam áreas do cérebro responsáveis pela manutenção do foco. Isso não é só estética, é neurociência aplicada. Criar um espaço de concentração não é luxo, é estratégia para aumentar a performance cognitiva com menos esforço. Outro ponto essencial é o jejum, que também favorece o foco durante esses blocos. Sem a digestão ativa, o corpo desvia recursos para o cérebro, o que estimula ainda mais a liberação de adrenalina e mantém o sistema nervoso em estado de prontidão. É como se o cérebro dissesse: estou livre para aprender, criar, resolver. Para quem tem dificuldade de se concentrar, vale experimentar começar o dia com água, luz solar e foco antes de qualquer alimento, e perceber como isso afeta a produtividade. Para complementar, chás como verde ou de ginseng podem ajudar sem quebrar o jejum. São pequenos ajustes que criam grandes transformações no desempenho mental. Há ainda o efeito psicológico de conquistar algo logo no início do dia. Ao completar um bloco de trabalho profundo, o cérebro libera dopamina, a mesma substância envolvida no prazer, na motivação e até na criação de hábitos saudáveis. Isso cria uma espécie de vício positivo, em que o próprio corpo começa a buscar mais sessões de foco intenso. E com o tempo, esse comportamento se automatiza. Pessoas que praticam isso diariamente relatam mais clareza, menos ansiedade e uma autoestima mais estável. Tudo isso porque entenderam como o sistema nervoso responde à rotina, e passaram a trabalhar em parceria com ele, e não contra ele. Agora, o que vem depois desses blocos de alta performance é tão importante quanto eles mesmos. E é exatamente nesse ponto que entra uma das decisões mais estratégicas do dia, e que pouca gente presta atenção: o momento certo de colocar o corpo em movimento. Tópico 3. Exercícios. O treino certo na hora certa. Depois de um bom bloco de trabalho profundo, o corpo começa a pedir movimento, e não é à toa. A neurociência mostra que alternar entre foco mental e atividade física fortalece não apenas a produtividade, mas também a saúde mental. Quando o exercício é feito no final da manhã ou no início da tarde, o corpo está com a temperatura interna elevada, os músculos mais aquecidos e os reflexos em ponto de bala. Esse é o momento ideal para treinar. O cérebro está mais alerta, a dopamina em níveis ideais e o cortisol sob controle. Isso permite treinar com mais intensidade, menor risco de lesão e melhor adaptação fisiológica. O que pouca gente percebe é que o tipo de treino também importa. Alternar entre resistência, como musculação, e endurance, como corrida, bike ou natação, cria estímulos complementares no sistema nervoso. Um treino de força ativa vias de neuroplasticidade diferentes de um treino aeróbico, e ambos são essenciais para uma rotina ideal. A chave é manter equilíbrio. 80% dos treinos devem ser controlados, sem chegar ao extremo, e apenas 20% devem ser levados até a falha, seja muscular ou respiratória. Essa estratégia evita a elevação excessiva do cortisol, que pode sabotar o foco e o sono mais tarde. Inclusive, o famoso Barney no cardio, aquela queimação nas pernas ou nos pulmões, tem efeito direto no cérebro. Estudos mostram que o lactato liberado nesse processo é absorvido pelo sistema nervoso e estimula a produção de BDNF, uma proteína fundamental para a neuroplasticidade e o aprendizado. Ou seja, fazer um sprint no final da corrida, ou uma subida de bike até faltar fôlego, não é só para os atletas. É uma ferramenta de crescimento cerebral. Para quem estuda, trabalha com criatividade ou precisa tomar decisões estratégicas, isso pode ser um divisor de águas. E tudo isso pode ser feito em 30 minutos. Outra dica valiosa: treinar depois do bloco de foco ajuda a preservar o ciclo ultradiano. Essa alternância entre esforço mental e físico mantém o cérebro em ritmo produtivo, sem esgotamento. Para quem sente aquela estafa mental no meio do dia, uma sessão curta de musculação, uma caminhada vigorosa ou até pular corda por 15 minutos pode restaurar completamente a energia. Isso vale ouro para quem quer manter a rotina com consistência. Ao associar o exercício com a pausa cognitiva, o corpo se adapta a esse ritmo e passa a operar em sincronia com os picos naturais de energia. E é claro que a exposição ao sol continua sendo fundamental. Treinar ao ar livre, mesmo que em horários com menos luz direta, reforça os sinais circadianos e melhora o controle da serotonina e da melatonina. Um treino funcional em praça, caminhada no parque ou corrida leve em ciclovia pode transformar o humor da tarde inteira. A luz natural que ainda incide no final da manhã e começo da tarde mantém a retina calibrada e o cérebro bem regulado.
Esse reforço circadiano é como apertar um botão de reset no sistema. Simples, gratuito e com efeitos profundos na produtividade. Agora que o corpo já foi ativado, é hora de falar da próxima engrenagem do dia. Aquela que muitos negligenciam, e que, quando bem feita, tem o poder de sustentar o foco e o humor pelas próximas horas, a alimentação certa na hora certa. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Almoço inteligente. O que comer para manter o foco? Quando se fala em almoço, muita gente pensa em encher o prato ou matar a fome, mas poucos percebem o impacto direto da alimentação na performance mental da tarde. A ciência mostra que o que se come ao meio-dia pode potencializar ou arruinar a capacidade de foco, disciplina e até de tomada de decisões. Isso acontece porque o sistema digestivo e o cérebro compartilham recursos, enquanto um está ativo, o outro reduz o ritmo. É por isso que refeições pesadas à tarde geram aquela lentidão clássica, uma espécie de neblina cognitiva. Para manter a produtividade alta, a chave está em reduzir os carboidratos simples e apostar em alimentos que sustentem a energia sem derrubar a dopamina. A combinação ideal, segundo Andrew Berman e vários estudos da neurociência, é um almoço leve em carboidratos refinados e rico em proteínas, fibras e gorduras boas. O objetivo é manter a adrenalina e a dopamina estáveis, sem picos nem quedas bruscas. Alimentos como ovos, frango grelhado, peixe, folhas verdes, azeite de oliva, abacate e castanhas são excelentes opções. Para quem treinou pela manhã, pode-se incluir uma porção moderada de carboidratos complexos, como arroz integral, batata doce ou aveia, fontes de energia de liberação lenta. A lógica é simples: alimentar o cérebro sem sobrecarregar o corpo. Comer bem é pensar bem. Um ponto de ouro para a saúde mental é a inclusão de ômega 3, especialmente o EPA, ácido eicosapentaenoico, em doses acima de 1000 mg por dia. Ele atua como um regulador de humor tão eficaz quanto alguns antidepressivos, segundo estudos. O ômega 3 pode ser obtido por meio de suplementos de qualidade ou peixes como salmão selvagem, sardinha ou cavala. Ele equilibra os níveis de serotonina e reduz inflamações cerebrais, favorecendo a clareza mental e a estabilidade emocional. Em dias de maior pressão ou tomada de decisão, esse simples nutriente pode ser um verdadeiro trunfo. E o melhor, é totalmente natural, sem efeitos colaterais como muitos medicamentos. Outro hábito poderoso é caminhar após o almoço, e não apenas por motivos digestivos. Uma caminhada leve de 5 a 30 minutos após a refeição ajuda a metabolizar melhor os alimentos, reduz picos de glicose no sangue e reforça a percepção da luz do dia, o que regula o relógio biológico. Essa pequena ação, além de melhorar a saúde metabólica, também envia sinais ao cérebro de que o dia ainda está em andamento, mantendo o foco e a energia até o final da tarde. E não precisa ser nada complicado. Uma volta no quarteirão, uma ida à padaria ou até caminhar dentro de casa já faz diferença. Também é válido prestar atenção na hidratação durante esse período. Beber água entre as refeições, especialmente com uma pitada de sal e limão, ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico e previne aquela sonolência que muitos sentem após comer. A adenosina começa a subir de forma natural após o almoço, então manter o corpo em movimento, bem nutrido e hidratado é o segredo para controlar a queda de energia. Se o almoço for leve, rico em nutrientes e seguido por uma caminhada breve, o cérebro entende que o dia continua e responde com mais dopamina, foco e clareza. A rotina começa a se preparar para sua segunda transição importante, o final de tarde, um momento em que o corpo passa por ajustes internos que, se bem aproveitados, podem determinar a qualidade do sono e o equilíbrio emocional durante a noite inteira. Tópico 5. A luz do entardecer e a proteção natural do cérebro. Existe uma luz que não brilha apenas nos olhos, mas também protege o cérebro, a luz do entardecer. No final da tarde, por volta das 17 horas às 18h30, dependendo da estação, a exposição a essa luz suave prepara o sistema nervoso para a noite, regulando a produção de dopamina e melatonina de forma natural. É como se fosse uma espécie de antídoto contra os danos da luz artificial, aquela dos celulares, computadores e lâmpadas LED que bombardeiam os olhos à noite. Essa exposição não precisa ser longa, 10 a 20 minutos já bastam. Basta sair para o quintal, varanda ou janela aberta e permitir que a retina perceba a transição do dia para a noite.
Neurocientistas como Andrew Berman explicam que essa prática reduz a sensibilidade das células ganglionares da retina, células que respondem à luz e controlam nosso relógio circadiano. Isso significa que, ao tomar a luz do entardecer, o cérebro fica menos vulnerável aos efeitos negativos da luz artificial mais tarde. A analogia perfeita é a de uma vacina. A luz da tarde ensina o cérebro a ignorar parcialmente a luz branca da tela do celular à noite. Resultado: mais melatonina na hora certa, menos confusão no ciclo do sono e mais estabilidade na energia no dia seguinte. É um dos protocolos mais simples e eficazes para melhorar a saúde mental e o desempenho. Esse é o tipo de hábito que pode ser incorporado até mesmo por quem tem uma rotina apertada. Basta abrir uma janela, colocar uma cadeira perto e ficar ali alguns minutos enquanto lê, conversa ou ouve música. Se puder caminhar, melhor ainda. E se quiser potencializar, adicione respirações profundas ou práticas de gratidão, algo que acalma o sistema nervoso parasimpático e libera serotonina. A natureza já oferece o protocolo completo, só precisamos aprender a usá-lo. Pequenas práticas como essa, dia após dia, esculpem uma rotina ideal de dentro para fora, com base na neurociência. Também é importante notar como a qualidade da luz impacta o humor. A luz do entardecer possui mais tons alaranjados e avermelhados, que são interpretados pelo cérebro como sinais de segurança e transição. Isso reduz os níveis de cortisol e ajuda o corpo a entender que está na hora de desacelerar. Para quem sofre com ansiedade noturna, insônia ou falta de foco no fim do dia, esse momento pode ser um ponto de virada. Não é misticismo, é biologia pura. Um pôr do sol bem aproveitado pode fazer mais pela saúde mental do que muitos comprimidos. Além disso, essa luz sinaliza ao cérebro que o dia está chegando ao fim, o que ativa processos fisiológicos de desaceleração. A melatonina começa a ser produzida de forma gradual, e isso influencia diretamente a qualidade do sono. Pessoas que assistem ao pôr do sol com frequência relatam sono mais profundo, menos despertares noturnos e maior disposição ao acordar. Isso acontece porque a retina envia sinais diretos ao núcleo supraquiasmático, a central do relógio biológico. E quando esse relógio está bem ajustado, tudo flui melhor. Foco, produtividade, humor e até os hábitos saudáveis ficam mais fáceis de manter. Essa transição natural do dia para a noite prepara o cenário ideal para o próximo grande passo, o jantar. E embora muita gente subestime essa refeição, a ciência mostra que o que se come, e quando se come, pode ser decisivo para a qualidade do sono e da saúde mental. Tópico 6. Jantar. A chave para desligar o cérebro com naturalidade. O jantar é mais do que uma simples refeição, é o ritual que prepara o cérebro para desligar. Ao final do dia, o sistema nervoso precisa sair do modo ação e entrar no modo restauração, e a forma como isso acontece depende muito da alimentação. Um jantar leve, com a quantidade certa de carboidratos, pode facilitar esse processo ao estimular a produção de serotonina, que mais tarde será convertida em melatonina. Alimentos como arroz, batata, abóbora, lentilha e aveia são ótimos exemplos. Não se trata de encher o prato, mas de sinalizar para o corpo que é hora de relaxar. Um prato equilibrado pode valer mais que uma caixa de calmantes. O triptofano, um aminoácido presente em alimentos como ovos, frango, banana e laticínios, é fundamental nessa transição. Ele atua como precursor direto da serotonina, que por sua vez regula o humor, o relaxamento e o sono. Quando combinamos carboidratos leves com triptofano, criamos uma espécie de combo noturno que avisa ao cérebro que o dia acabou. E o mais curioso, muita gente sente insônia simplesmente porque janta de forma errada, ou muito tarde, ou com alimentos que elevam o cortisol. Trocar o hambúrguer com refrigerante por um prato com arroz integral, legumes e frango já muda completamente a bioquímica noturna. Evitar estimulantes nesse período também é crucial. Isso inclui não apenas café, mas também alguns suplementos que parecem inofensivos, como 5-HTP ou o próprio triptofano isolado. Apesar de serem vendidos como indutores do sono, o uso inadequado pode causar efeito rebote, sono profundo seguido de microdespertares e insônia na madrugada. A neurociência mostra que a melhor forma de produzir melatonina é respeitar o ritmo natural do corpo, e não forçá-lo com químicos sem orientação. Se houver suplementação, que seja leve, estratégica e sempre com acompanhamento. O ideal é construir uma rotina que não precise de muletas. O jantar também marca o fim da ingestão de calorias do dia. Comer tarde demais pode atrapalhar a produção natural de melatonina e desregular o relógio circadiano, especialmente se a refeição for rica em gordura ou açúcar. O ideal é jantar entre 18 horas e 20 horas, e deixar pelo menos 2 horas entre o fim da refeição e o horário de dormir.
Isso garante que a digestão já esteja avançada e o corpo possa focar em descansar. Para quem busca mais energia no dia seguinte e menos inflamação cerebral, esse simples ajuste no horário do jantar pode fazer toda a diferença. Além da alimentação, o ambiente onde o jantar acontece também impacta o sistema nervoso. Jantar com o celular na mão ou assistindo a algo agitado pode manter a amígdala ativada, justamente quando o cérebro deveria estar em modo de relaxamento. Por outro lado, comer com calma, luz baixa e conversas tranquilas ajuda a liberar serotonina e preparar a transição para o sono. É quase como desacelerar um carro antes de estacionar. Essa desaceleração é essencial para manter hábitos saudáveis, preservar a saúde mental e melhorar a qualidade do sono. E a boa notícia: tudo isso está ao alcance de um prato bem montado. Com o jantar bem feito, o corpo já começa a enviar sinais ao cérebro de que é hora de desligar. E é nesse momento, quando o relógio biológico começa a desacelerar, que entram os protocolos mais poderosos para induzir um sono restaurador, com base na neurociência. Tópico 7. Preparação para dormir. O sono começa antes de deitar. Dormir bem não é simplesmente deitar e fechar os olhos. O sono começa antes, com sinais que o corpo envia para o cérebro dizendo: está tudo seguro, pode desligar. E para que isso funcione, a preparação deve ser tão estratégica quanto um bom treino ou um bloco de trabalho profundo. A neurociência mostra que a queda de temperatura corporal é um dos principais gatilhos naturais para a produção de melatonina. Um banho quente antes de dormir pode parecer contraditório, mas é extremamente eficaz. Ao aquecer o corpo por fora, ele responde esfriando por dentro, ativando os pontos de troca térmica, os famosos AVAs, localizados nas mãos, pés e rosto. Manter o quarto escuro e fresco é outro fator não negociável para um sono de qualidade. A luz inibe diretamente a produção de melatonina, mesmo quando os olhos estão fechados. Por isso, cortinas blackout, luz indireta e temperatura entre 18 e 21 graus criam um ambiente ideal para o corpo entender que chegou a hora de desligar. O uso de telas, especialmente celulares e computadores, deve ser limitado nessa fase. A luz azul atrasa a liberação de melatonina, desregula o ritmo circadiano e prejudica a qualidade do sono profundo. Uma boa prática é estabelecer um corte digital cerca de 1 hora antes de dormir, como se o cérebro entrasse em modo avião. Quem tem dificuldade para desligar a mente pode usar protocolos específicos da neurociência para induzir o sono com mais facilidade. A suplementação leve, com magnésio, especialmente o treonato ou bisglicinato, é eficaz para relaxar o sistema nervoso central, ativando o GABA, neurotransmissor responsável por desacelerar os neurônios. A apigenina, extraída da camomila, reduz a ruminação mental, aquela avalanche de pensamentos que impede o cérebro de descansar. Já a teanina atua abrindo canais de cloro nos neurônios, o que diminui a excitação cerebral. Mas o mais importante, tudo isso deve ser feito com responsabilidade. A recomendação é clara: consulte um médico antes de suplementar. Outra dica prática: a posição do corpo durante o descanso também importa. Mãos e pés expostos fora do cobertor ajudam na regulação térmica, facilitando a queda de temperatura central. Isso acelera o processo de indução ao sono e reduz o tempo para entrar nas fases mais profundas. E mais, evitar grandes discussões, excesso de informação ou atividades estressantes nas horas finais do dia é essencial para preservar a saúde mental e o equilíbrio hormonal. O sistema nervoso precisa de previsibilidade para funcionar bem. E essa previsibilidade é criada através de uma rotina noturna consistente. É comum algumas pessoas acordarem no meio da madrugada e não conseguirem voltar a dormir. Nesses casos, o melhor protocolo é não lutar contra. Levantar brevemente, ir ao banheiro com luz fraca e voltar calmamente à cama é muito mais eficiente do que forçar o sono. A insistência gera mais ativação cerebral, o que dificulta ainda mais o retorno ao descanso. Nesses momentos, técnicas como respiração 4-7-8 ou escaneamento corporal podem ajudar a retomar o sono naturalmente. O corpo entende que aquele despertar foi um pequeno ajuste, e não o fim da noite. Isso preserva a liberação de melatonina e evita picos indesejados de cortisol. Com o cérebro entrando no modo repouso, a próxima fase do dia se inicia, mesmo que seja silenciosa. É durante o sono que o corpo organiza memórias, regula hormônios e recarrega os circuitos do foco e da energia. Mas para que essa mágica aconteça de verdade, é preciso respeitar o ritmo natural do cérebro e do relógio circadiano. E a forma como se estrutura o dia seguinte começa sendo desenhada agora, durante a noite. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo,
é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 9. Ritmo natural. A chave para uma rotina sustentável e saudável. Produtividade real não se trata de dominar o relógio, mas de respeitar o ritmo natural do próprio corpo. A ciência vem mostrando que tentar viver em desacordo com o ciclo circadiano é como remar contra a maré, você até avança, mas se desgasta demais. O sistema nervoso humano foi moldado ao longo de milhares de anos para operar em sincronia com a luz do dia, os horários das refeições e os momentos de repouso. Quando esse ritmo é respeitado, hormônios como cortisol, melatonina, dopamina e serotonina entram em harmonia. E é essa dança química que sustenta hábitos saudáveis, energia consistente e saúde mental estável. A chave é perceber que o dia ideal não precisa ser perfeito, precisa ser ajustado ao que o corpo está pedindo. Tem dias em que o foco vem mais fácil. Em outros, o corpo pede mais descanso. Isso não é preguiça, é biologia. Saber identificar esses sinais e se adaptar a eles é uma habilidade poderosa, desenvolvida com atenção e prática. Por exemplo, se num dia específico você sente menos energia pela manhã, talvez o mínimo de temperatura corporal tenha sido atrasado pela noite anterior. Isso já afeta o melhor horário para foco, alimentação e até treino. Entender esses detalhes é como ler o mapa da própria biologia. A neurociência mostra que o autoconhecimento físico, saber como o próprio corpo responde à rotina, é uma das bases da neuroplasticidade. Quando você respeita o ritmo interno, o cérebro responde com mais flexibilidade e adaptação. Isso facilita a construção de novos hábitos e o rompimento com ciclos de autossabotagem. Não é à toa que pessoas que seguem uma rotina circadiana mais alinhada relatam mais facilidade para manter a disciplina. O sistema nervoso ama a previsibilidade. E ao estabelecer um padrão de horários para dormir, comer, se exercitar e trabalhar, ele responde com mais foco, menos ansiedade e mais estabilidade emocional. Outro ponto importante é não se enganar com picos artificiais de energia. Muita gente sente disposição às 23 horas porque passou o dia inteiro desregulado, sob efeito de cafeína, estresse ou luz artificial. Isso não é o verdadeiro ritmo do corpo, é uma reação de sobrevivência. Forçar produtividade na hora errada pode até funcionar por alguns dias, mas o preço vem em forma de esgotamento, insônia e irritabilidade. O verdadeiro poder está em usar os picos naturais de energia, alinhados com a luz do dia, o sono profundo e uma alimentação inteligente. É como trocar combustíveis falsos por energia limpa e renovável. Criar uma rotina sustentável também passa por saber o que evitar. Por exemplo, ingerir cafeína à tarde ou dormir com o celular na mão desregula o ciclo e afeta a produção de melatonina. Já se expor à luz natural ao acordar, evitar refeições pesadas à noite e manter horários regulares para dormir reforça o relógio biológico com precisão. Esses pequenos ajustes, somados dia após dia, constroem uma vida mais leve, com foco prolongado, produtividade real e menos esforço. E não é preciso ser radical, basta consistência. O sistema nervoso adora hábitos previsíveis e recompensa quem respeita esse princípio. Viver com base no ritmo natural do corpo não é apenas uma questão de saúde, é uma estratégia de inteligência. E à medida que esse ritmo vai sendo respeitado, o cérebro passa a operar num estado mais fluido, intuitivo e poderoso. E é nesse estado que surgem as maiores decisões, os momentos de clareza e as transformações mais profundas. Mas nada disso acontece se a base estiver desorganizada, especialmente quando o dia começa errado. Tópico 10. Amanhã do dia seguinte. Como preparar o cérebro ainda enquanto dorme. Enquanto o corpo repousa, o cérebro trabalha em silêncio, e como mostra o neurocientista Matthew Walker em Por que Nós Dormimos, o sono é o verdadeiro arquiteto do amanhã. Durante as fases profundas da noite, acontece uma espécie de faxina neural. Memórias são consolidadas, informações inúteis são descartadas e hormônios importantes, como dopamina e serotonina, são reajustados. O sistema linfático cerebral entra em ação, limpando toxinas que se acumulam ao longo do dia. Esse processo prepara o terreno para a neuroplasticidade do dia seguinte. Ou seja, quanto melhor o sono, mais moldável e potente estará o cérebro ao acordar. A preparação para uma manhã produtiva não começa com o despertador, mas com o que acontece nas horas finais do dia anterior. Um sono de má qualidade, interrompido ou mal distribuído entre as fases REM e não REM, prejudica diretamente a atenção,
o humor e a capacidade de foco profundo no dia seguinte. É como tentar correr uma maratona sem ter comido. O cérebro acorda com o tanque vazio. Por isso, proteger a qualidade do sono é tão importante quanto o que se faz durante o dia. E o mais interessante, o sono não apenas refresca o corpo, ele reprograma decisões, limpa ruminações e fortalece hábitos saudáveis já em construção. Quando uma rotina circadiana está bem ajustada, o cérebro entra em modo de preparação automática. A liberação de melatonina à noite, associada à queda de temperatura corporal e ao ambiente escuro, cria o cenário ideal para o sono restaurador. Isso garante que, ao acordar, os níveis de cortisol e dopamina estejam calibrados para gerar energia e motivação. A neurociência mostra que noites bem dormidas aumentam a sensibilidade à luz natural pela manhã, facilitando o alinhamento do relógio biológico. É um ciclo virtuoso: sono bom, manhã ativa, foco profundo, sono ainda melhor. E tudo começa com regularidade. O mais impressionante é que o cérebro ensina a si mesmo durante o sono. Informações que foram vistas ou praticadas no dia, como um novo hábito, uma decisão importante ou uma meta pessoal, são reprocessadas e integradas. Isso significa que dormir bem ajuda a transformar intenção em ação. É por isso que técnicas como escrever 3 objetivos para o dia seguinte antes de dormir são tão eficazes. Durante o sono, o cérebro trabalha essas informações, e ao acordar, parece que a motivação vem pronta. A dopamina responde com mais força a esses estímulos, como se estivesse esperando para agir. E se o sono é o momento em que o cérebro reorganiza a casa, cabe a cada um escolher o que deixar sobre a mesa antes de apagar as luzes. Alimentação leve, luzes quentes e baixas, afastar telas e terminar o dia com uma prática de relaxamento são formas simples de dizer ao cérebro: pode confiar, amanhã será melhor. Isso reduz a ansiedade noturna, evita picos de adenosina desregulados e preserva a saúde mental ao longo da semana. Pequenas ações, somadas à noite, constroem grandes mudanças pela manhã. Não é exagero dizer que o futuro é moldado enquanto se dorme. E ao acordar, se tudo foi feito corretamente, o corpo já sabe o que fazer: abrir os olhos, sentir a luz natural, respirar fundo e iniciar mais um ciclo de produtividade, foco e bem-estar. Mas, e se toda essa estrutura ainda não for suficiente para vencer a procrastinação? Tópico 8. Blocos de foco profundo. A verdadeira produtividade não dura o dia todo. Existe uma ilusão moderna de que produtividade é sobre estar ocupado o tempo inteiro. Mas a neurociência mostra que o foco profundo, aquele em que o cérebro realmente aprende, cria e resolve problemas complexos, só acontece por algumas horas no dia. O restante do tempo deve ser usado para tarefas mais simples, rotineiras ou administrativas. Segundo Andrew Berman, o ideal são 2 blocos de 90 minutos por dia dedicados a trabalho profundo, com pausas intencionais entre eles. Esses blocos são poderosos justamente porque respeitam o ritmo circadiano e os ciclos ultradianos do cérebro. Não é sobre fazer mais, mas fazer melhor, e no momento certo. Durante os blocos de foco profundo, a liberação de dopamina aumenta, assim como a ativação do córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisões, planejamento e criatividade. O segredo está em proteger esse tempo como se fosse uma reunião sagrada. Nada de redes sociais, e-mails ou reuniões desnecessárias. O uso de fones com white noise ou sons ambientes neutros pode ajudar a manter a concentração. Outra dica poderosa é começar o bloco com uma pequena visualização ou escrita de intenção, como: meu objetivo nesses 90 minutos é resolver X. Isso acende os circuitos certos no cérebro e prepara o terreno para o trabalho. A energia desses blocos depende muito da qualidade do sono, da exposição à luz natural e da alimentação. É por isso que tudo o que acontece nas horas anteriores, desde a caminhada matinal até o jantar equilibrado, influencia diretamente a capacidade de se concentrar. Quando o corpo está bem regulado, o foco flui com muito mais naturalidade. A dopamina basal, aquela que sustenta a motivação ao longo do tempo, se mantém mais estável. E é justamente ela que diferencia quem força a barra de quem flui com constância. A produtividade não nasce do esforço bruto, mas do alinhamento com o próprio sistema nervoso. Durante esse período de trabalho profundo, a cafeína pode ser uma aliada, mas com inteligência. Como já visto, o ideal é consumir café entre 90 e 120 minutos após acordar, e reaproveitar seus efeitos durante o segundo bloco de foco, se necessário. Misturar café com gordura, como óleo de cocô ou manteiga ghee, pode retardar a absorção e sustentar a energia por mais tempo. Já a hidratação com água e uma pitada de sal marinho continua sendo essencial para manter os impulsos neurais funcionando bem. Pequenos ajustes como esses garantem que o cérebro opere com mais eficiência,
sem precisar recorrer a excessos ou estímulos artificiais. Após os 2 blocos principais de foco, o ideal é direcionar o restante do dia para tarefas operacionais, organização, atividades físicas leves ou pausas conscientes. É nesse ritmo que a neuroplasticidade se consolida, esforço intenso e depois recuperação. O erro de muitos é tentar manter foco absoluto das 8 horas às 18 horas, o que gera exaustão, queda de dopamina e, claro, procrastinação. O sistema nervoso funciona como um músculo, exige descanso entre séries. E descansar não significa parar, significa mudar o tipo de atividade. Essa alternância saudável é o segredo de uma rotina ideal, que sustenta a produtividade sem sacrificar a saúde mental. O foco profundo é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com distrações. E se ele for bem utilizado, naturalmente surge mais tempo livre, inclusive para cuidar da mente, das relações e do corpo. E por falar em corpo, é justamente a relação com a luz, os ciclos e os hormônios que define o que chamamos de equilíbrio verdadeiro. E essa harmonia se constrói com consistência, especialmente nas horas seguintes. Agora dá para entender por que algumas pessoas parecem viver no modo turbo, enquanto outras se arrastam o dia inteiro, mesmo dormindo, comendo e trabalhando como todo mundo. O segredo nunca foi sobre fazer mais, mas sim fazer no momento certo. A neurociência mostra que tudo, absolutamente tudo, tem uma janela ideal, desde o café da manhã até a hora de dormir. Quando essas janelas são respeitadas, o cérebro responde com mais foco, a energia flui naturalmente, e a saúde mental deixa de ser um peso para se tornar um ativo. Essa não é só uma rotina melhor, é uma nova forma de viver. Cada decisão simples, como sair para ver a luz do sol ao acordar, esperar 90 minutos para tomar café, ou jantar de forma estratégica, ativa sistemas cerebrais que operam silenciosamente para transformar a vida ao longo do tempo. Não é milagre, é neuroplasticidade. Quanto mais você repete esses ciclos corretamente, mais o cérebro se adapta. E, aos poucos, procrastinação, cansaço crônico, falta de motivação e insônia vão ficando para trás. O sistema nervoso ama previsibilidade, e quando você oferece isso, ele retribui com foco, leveza e clareza. Isso sim é produtividade sustentável. Claro, nenhum processo de mudança acontece da noite para o dia. Mas quando você entende como o relógio biológico funciona, começa a usar o tempo como aliado, e não como algo que escapa pelos dedos. O relógio circadiano deixa de ser invisível e passa a ser o seu mapa. Um mapa que mostra com precisão quando agir, quando descansar, quando estudar e quando se entregar ao nada. Essa inteligência natural está dentro de todos, só precisa ser ativada. E ativar isso é o primeiro passo para mudar a mente, o corpo e a vida como um todo. Está tudo dentro de você, só precisa de direção. Se você quer dar esse próximo passo com consistência e estratégia, o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente pode ser um excelente guia. Ele te ensina, com base na neurociência e na neuroplasticidade, como mudar hábitos, romper padrões de autossabotagem e entrar num ciclo de ação, foco e disciplina. Sem fórmulas prontas, apenas ciência prática. É um conteúdo direto, aplicável e que conversa com tudo que você viu nesse vídeo. Mais informações estão no comentário fixado. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal Neuropsico e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Aqui, o objetivo é sempre entregar conteúdo com profundidade, sem enrolação, baseado em ciência real, e que pode ser aplicado na prática, por qualquer pessoa disposta a mudar de verdade. Nenhuma transformação acontece do nada, mas tudo começa por uma decisão, e talvez essa seja a sua ponta final. Se o cérebro pode ser reprogramado, por que continuar sofrendo nos mesmos ciclos? Você não foi feito para sobreviver cansado, foi feito para viver com propósito, foco e clareza. E se quer aprofundar esse conhecimento, tem um vídeo aqui no canal que complementa perfeitamente o que falamos hoje, como aumentar sua dopamina naturalmente, segundo a neurociência. Vale muito a pena assistir logo em seguida. Está tudo conectado.